Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o seu futuro começa. Você não votou nessas decisões, Mas sente o preço delas todo mês. enquanto eles erram no topo. É o seu dinheiro que evapora. Assista, antes que a próxima custe ainda mais. Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje o papo é sobre algo que, assim, impacta diretamente o bolso no Brasil, né? Decisões tomadas lá em Brasília que muitas vezes parecem distantes. Exatamente. A gente tende a pensar, a economia é coisa lá deles, né? Mas as decisões políticas têm consequências bem concretas, sabe? No preço do supermercado, no custo do financiamento. A dificuldade de poupar, né? Isso, na dificuldade de poupar. Para guiar nossa conversa, a gente está usando uma análise bem detalhada que examina 3 decisões dos governos brasileiros que bagunçaram o seu dinheiro. O nosso objetivo aqui não é, apontar culpados ou defender lados, mas sim entender os fatos que estão descritos ali, né? E como eles se desdobraram nas finanças pessoais. Isso. Queremos desvendar como a política econômica, mesmo aquela que a gente não acompanha todo dia, acaba definindo o valor real do dinheiro que está na nossa carteira. As fontes que a gente tem focam em 3 momentos bem específicos e é neles que vamos mergulhar um pouco. Ótimo. Vamos começar então a desembrulhar isso. O primeiro caso que a análise destaca leva a gente lá para 1999, com a crise cambial. O governo vinha, segurando o valor do real artificialmente alto em relação ao dólar, né? Uma espécie de âncora. Exato, uma âncora cambial. Mas a pressão ficou muito grande. A conta não fechava mais, sabe? E aí? E o que a leitura nos mostra é que quando essa âncora foi solta, ali em janeiro de 99, o efeito foi, nossa, quase imediato e bem forte. O dólar, que estava ali por volta de 1,20, pulou para mais de R$ 2 rapidinho. Foi um choque mesmo. Caramba! E o impacto disso no dia a dia? Que as fontes detalham. Foi só para quem viajava ou importava coisa? Que nada. A análise enfatiza justamente o efeito cascata, sabe? A inflação que estava mais controlada, ela voltou a dar as caras. E rápido. O poder de compra diminuiu visivelmente. Produtos importados, nossa, desde componentes para a indústria até remédio, eletrônico, ficou tudo muito mais caro. O estudo até aponta, por exemplo, que o custo de insumos agrícolas importados subiu tanto que afetou o preço da comida na mesa meses depois. Ah, entendi. Mostra como a desvalorização da moeda respinga em todo mundo, né? Mesmo quem não lida com dólar. Justamente, afeta a cadeia toda. Faz sentido. Bom, essa experiência não foi a única, claro. O segundo momento-chave que nossa análise aborda nos leva para um período mais recente, a crise fiscal forte ali entre 2014 e 2016. O que aconteceu ali, segundo as fontes? Ali, a combinação foi um pouco diferente, mas também complicada. Tinha gastos públicos crescendo, que muitos analistas citados no material viam como fora de controle, sabe? E junto com isso, uma deterioração da confiança. Confiança dos investidores. Do mercado, isso, dos investidores do mercado em geral, na capacidade do governo de pagar suas contas. O resultado foi, bom, uma recessão bem severa para o Brasil. E essa perda de confiança que você falou teve consequências práticas, né? O material menciona o Brasil perdendo o tal do selo de bom pagador. O que isso significou na prática, assim, para o bolso? Significou que o risco de investir aqui ou emprestar dinheiro para o Brasil aumentou muito, na visão lá de fora. As agências de risco rebaixaram a nota do país. Certo. E aí, como o estudo detalha com números, o dólar disparou de novo, passou de 4,20. A inflação anual foi para mais de 10%, os juros básicos, a Selic, foram lá para cima, né, tornando o crédito caríssimo, quase impossível para muita gente e empresa. Nossa. E o desemprego aumentou muito. A economia brasileira encolheu mais de 7% nesses 2 anos. Foi um preço social e econômico bem alto, como as fontes ressaltam. Impactante mesmo. E chegando ainda mais perto de hoje, a análise cobre o período entre 2021 e 2023. O foco ali foi no enfraquecimento de regras fiscais importantes, tipo o teto de gastos, aquela regra para limitar a despesa do governo, né? Aqui a coisa parece mais sutil, talvez. Pode parecer mais sutil, mas não menos importante. O ponto central que as fontes levantam nesse período é, de novo, a questão da confiança e da percepção de risco fiscal. Mesmo com juros altos? Exato. Mesmo com o Banco Central subindo bastante a taxa de juros para tentar controlar a inflação, o real continuou pressionado, sabe? E os preços demoraram mais a cair do que em outros lugares.
A interpretação do mercado que a análise traz foi que mudar as regras fiscais era um sinal de menor preocupação com as contas públicas lá na frente. E essa percepção de risco maior teve algum efeito concreto, além de pressionar câmbio e inflação? A análise fala disso? Fala assim, um efeito importante destacado é o aumento do custo para o próprio governo pegar dinheiro emprestado. Ficou mais caro para o Tesouro Nacional se financiar. Ah, o juro da dívida pública. Isso, e esse dinheiro mais caro significa que sobra menos recurso para investir onde precisa, né? Saúde, educação, infraestrutura. A credibilidade fiscal de um país, como o material sublinha, funciona quase como um ativo financeiro invisível. Quando ela cai, tudo tende a ficar mais custoso. Entendi, faz todo sentido. Então, juntando as peças desses 3 momentos que a análise cobriu, qual é a grande lição que fica disso tudo? Olha, fica muito claro que as decisões de política econômica aqui dentro, né, elas podem ter um impacto tão forte ou até mais forte no bolso das pessoas quanto crises lá fora. E os efeitos não são teóricos, eles chegam rápido. Chegam no custo de vida, na taxa de juros do empréstimo do carro, da casa. Exato. Na oferta de emprego, na capacidade de planejar o futuro financeiro, tá tudo conectado. Ou seja, mesmo quem não é economista, ter uma noção de como essas engrenagens funcionam ajuda a gente a entender melhor o cenário, né? E talvez tomar decisões financeiras pessoais um pouco mais informadas. Precisamente. A gestão das contas do país não é um assunto lá de Brasília apenas. Ela está ligada diretamente na nossa saúde financeira individual. Entender um pouquinho disso é uma ferramenta útil, com certeza. Fica então a reflexão final, baseada no que a gente viu aqui. Como será que essas experiências do passado, detalhadas nessa análise que a gente explorou, podem servir de aprendizado, tanto para a gente como indivíduo, quanto para a sociedade, para se preparar ou reagir a futuras decisões e cenários econômicos? É uma pergunta fundamental, né, para a gente pensar. Excelente! Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise aprofundada. Até a próxima! Se fez sentido para você, Se inscreve e compartilha.